Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O nosso programa hoje vai falar de arte, uma arte bem moderna, bem diferente daquela arte praticada aqui em Juazeiro há muitos anos. Muitos artistas aqui ficaram conhecidos no barro, na cerâmica, na palha, né, na madeira, usando os mais diversos materiais, né, como inclusive o alumínio, né, o zinco. Hoje nós trazemos um artista moderno que inclusive trabalha com uma linha de produção diferenciada chamada de papercraft. Essa modelagem em papel, ela foi criada na China. Ora, imagine há quanto tempo, né? Ainda tem 5.000 anos. Então deve fazer muito tempo que se pratica isso na China. Muito antes, talvez, da evolução da informática, né? Da cibernética, desses meios de informação que hoje coloca o conhecimento de uma forma generalizada no mundo inteiro. E o nosso convidado de hoje, o Romário Zudomol, esse nome já foi adquirido em função da sua atividade na prática dessa moldagem dos seus personagens de bonecos com papel, mas ele é também acadêmico da nossa UFCA, exatamente no curso de jornalismo. Um cara que pensa que tem um futuro pela frente, muito empolgado com a área em que ele está atuando e pretende, naturalmente, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso, se especializar. Mas tudo o que ele faz, além do estudo na faculdade, além de um emprego que ele adquiriu, ele ainda encontra tempo para moldar os seus bonecos. Tanto que ele fez uma exposição no nosso shopping, foi um sucesso, durante 10 dias ele expôs lá muitos e muitos bonecos, vendeu alguns, está produzindo alguns de encomenda, e por isso o rapaz está se tornando famoso. E o certo é que ele tem também um ideal na cabeça. Ele quer bater um recorde, pelo menos a nível de Brasil. O brasileiro que tem mais bonecos desse gênero chegou a 130. E o nosso artilheiro Romário Zudomol está pretendendo chegar aos 150. Boa noite, meu caro Romário. É um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Boa noite, Luiz. O prazer é meu estar aqui no seu programa de grande audiência aqui no Cariri. É um prazer poder participar de um programa com você. Eu fiquei bastante entusiasmado quando você me disse que faz o curso de jornalismo, já está no 4º semestre, não é isso? Isso. Deve conhecer alguns professores que são amigos nossos, que já estiveram aqui no Tribuna Livre, né? Inclusive o coordenador, o Celestino, que eu acho que hoje nem é mais o coordenador, Não é, mas é professor. Gente boa, Mas é demais, professor. bom professor. Mas tem outros professores lá de alto nível. E eu fiquei muito entusiasmado, porque quando eu vi a reportagem da colega Elisângela no jornal Diário do Nordeste, eu fiquei impressionado com o seu trabalho. Não tive a oportunidade de ver a exposição no shopping, mas fiquei impressionado. Agora, eu quero conhecer esse rapaz. Daí veio aquele telefonema, o contato com você. Fiquei impressionado com o trabalho desse rapaz. Como eu já disse aqui, lá na China deve ser coisa de milênios, vamos dizer. Mas aqui no Brasil é coisa nova, não é? Digamos assim, nova, que a gente fala comparado à China, obviamente. Assim, coisas que veio de 10 anos para cá, 15 anos. Muito pouco tempo. Muito recente. Quer dizer, exatamente com o crescimento das redes sociais, né, de uma informação de internet, não é? E pelo que você me disse, eu fiquei impressionado quando eu vi os bonecos. Daqui a pouco nós vamos mostrar uns bonecos e o Romário vai detalhar como é que ele arma aquele boneco, como é que ele produz aquela peça, não é? E eu fiquei impressionado e curioso. Mas agora, já conversando com você, você me passa uma informação interessante. Isso tudo que você faz é uma adaptação de um programa de informática muito conhecido, que é utilizado inclusive na engenharia,
né, na arquitetura, para formatação de plantas, não é, de marquises. Esse programa, como é que se chama? É o AutoCAD. É o AutoCAD. Né? Realmente, é um processo bem longo. Muita gente pensa que é algo simples de ser feito. Realmente é um pouco simples. Se você tiver uma visão mais generalizada, é simples. Porém, você tem que ter sua especialização. Digamos assim, se você procurar aprender um pouco sobre o programa, sobre as tecnologias, porque não é só pegar o papel e dobrar o papel. Você tem todo aquele processo do computador, jogar as cores para ficar com as cores vivas, depois imprimir, recortar, dobrar, colar. É um processo longo. Muito demorado, exige muita paciência, não é, Romário? Com muita certeza. paciência. Como eu sempre falo, a palavra-chave para quem quer fazer é paciência. Porque sim, tem gente que fala, não, mas eu não consigo fazer, eu não tenho. Mas consegue. A palavra-chave é paciência. Você tendo paciência para começar realmente lá do início, do comecinho, e pelo básico, e aprendendo as técnicas, foi até mesmo o que eu fiz, com paciência qualquer um consegue. Mas antes de ingressar na construção desses bonecos, por acaso você não dedicou um certo tempo na construção de algumas maquetes de prédios, edifícios? Não fez isso, não? Sim, isso aí desde pequeno a gente já na escola fazia aqueles trabalhos escolares, feira de ciências, aí queria construir lá. Sem nenhuma tecnologia, ali era invencionice mesmo, ia né? montando, dobrando, colando, né? Pegava papelão, juntava os amigos, vamos fazer, vamos. Aí criava lá a maquete da escola, criava a maquete da cidade, alguma coisa assim, de algum A ponto coluna da turístico. hora. Pois é, algum ponto turístico, algo bem conhecido. Daí a gente sempre faz isso desde criança. Aí sim, a gente foi avançando, já vai se especializando, vai dizendo, não, isso aqui eu gostei de fazer, vai se aprimorando para poder chegar no ponto onde você... o ponto que hoje eu estou, por exemplo, onde já estou sendo mais conhecido. Essas coisas. Ô Romário, agora, essa transformação no AutoCAD, você naturalmente acompanhou. De repente você descobriu que eles estavam tentando projetar outras figuras, não figuras arquitetônicas da construção civil, mas figuras humanas, ficção principalmente, figuras fictícias, porque o quadrinho já viu, né? O quadrinho é de uma produção extraordinária. E aí você acompanhou essa mudança do AutoCAD, naturalmente, da maquete dos prédios para a maquete dos bonecos. Exatamente, até porque quando a gente fala que é de uso, sim, de um programa mais avançado, que se usa nas construções, etc., lógico, que eu, como artista, eu não vou dominar essas técnicas avançadas de engenharia, porém, é algo que a gente pode sim tirar proveito, digamos, algo que você vê, algo que é usado para fazer edifícios, casas, essas coisas, pode se tirar um proveito para estar fazendo outra coisa, para fazer arte, assim como várias outros programas. Na medicina, por exemplo, né, hoje a informática tem uma presença muito significante. Exatamente. Né? O importante é você pegar algo que está lá para uma coisa específica e você puxar para outra coisa, para uma área que você se interessa. Isso é que é o interessante. Há poucos dias eu vi, inclusive, acho que na Globo News, um programa bem interessante, mostrando um cirurgião comandando uma cirurgia cardíaca a 200 quilômetros de distância do hospital onde estava o paciente. Quer dizer, hoje é possível, né? Essas conferências que são feitas também são desse tipo, quer dizer, você pode se comunicar com alguém lá em Brasília, você pode ter uma conferência que tenha uma tela em Juazeiro, outra em Brasília, outra em São Paulo, e os três postos se comunicarem. Quer dizer, esse é o avanço principal, o avanço mais notado na tecnologia. Agora, voltando para os seus bonecos, você, quando começou a fazer, você já tinha o emprego que você tem hoje? Não, na verdade, quando eu comecei meio que por uma brincadeira. Porque eu falo assim, já de pequeno, como eu disse, a gente é acostumado a brincar com papel, principalmente, questão de escola. A gente sempre está brincando com essas coisas. Daí sim, a gente montava algumas coisinhas, os aviõezinhos que todo mundo faz. Porém, chegou uma hora que eu disse, não, dá para sair algo diferente daqui. Dá para sair algo mais interessante. Daí sim, eu fui procurar pessoas que já faziam fora do Ceará, fora do Brasil.
E até Quem mesmo foi o primeiro que você encontrou? Que acabou sendo o seu primeiro instrutor, vamos dizer, colaborador? o primeiro, que é um cara que eu admiro muito, que eu sempre falo, qualquer lugar que me perguntam eu falo isso, foi um cara daqui, da região, foi o Alisson Ariel, cara do Crato, mora no Crato. Ele foi o cara que me incentivou. Por quê? Porque ele fazia antes de mim aqui na cidade. Entendeu? Ele foi nele que eu cheguei e vi que tinha algo interessante ali. Daí eu procurei informações com ele, pedi para ele me passar realmente. Assim como eu brinco que a arte veio da China, a gente até fala que é a questão do mestre e seu discípulo, que ele realmente me ensinou muita coisa. Infelizmente ele parou, depois de pouco tempo ele parou de fazer, infelizmente. Mas como eu já estava apaixonado por esse tipo de arte, eu procurei novas técnicas para estar fazendo, procurei me aprimorar. E aí conheceu outros produtores. Com certeza, conheci pessoas de fora que também fazem exposições. Recife tem um que é muito bom. Recife tem um, não. É o recordista ou não? Não. Esse de Recife é o Djartes, que o nome dele já tem artes no nome, É. olha só que coincidência. Eu sou muito amigo dele, assim, questão de redes sociais, até onde você vê onde a tecnologia nos ajuda, não é verdade? Isso. E tem um rapaz do Rio de Janeiro também faz exposições, eu não tenho muito contato com ele, porém, sempre que precisa a gente está tirando nossas dúvidas, conversando um com o outro, porque é sempre importante a gente ter interação com outras pessoas que também fazem. Quem é o autor desses 130 trabalhos que hoje é recorde no Brasil? Para falar a verdade, eu não sei o nome dele. O nome dele eu não sei. Mas o local? O local ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Ele não costuma fazer exposições, acredito que ele fez 2 ou 3. Até porque ele foi para o programa do SBT, fazer exposições lá. Até no dia que ele bateu o recorde foi num programa do SBT. Mas exposições, assim como eu pretendo fazer em shoppings ou em alguns locais, ele infelizmente não fez. Ele fez umas 3 ou 4 e parou. E a sua primeira exposição foi aqui no nosso Shop Garden, aqui de Juazeiro. Foi Cariri Garden Shopping, digamos que foi a minha melhor exposição, porque eu já tinha sim pegado um modelo, um dos grandes que eu tenho, e levado para o Sesc. Porém, não foi uma exposição, eu levei um modelo. Foi uma amostra Foi mais uma amostra. Individual. Justamente só para mostrar que eu tinha feito. Mas assim, tinha gente que via e dizia, não, isso aí é legal, deve ter vindo de fora. Assim, o pessoal não sabia de onde tinha saído aquilo realmente, não sabia que tinha saído daqui da região. Por isso que eu me animei muito quando eu falei com o pessoal do shopping para estar fazendo essa exposição, porque não só para me divulgar, porque é lógico, você vai se divulgar, vai, isso é óbvio. Só que o mais interessante é você mostrar que essa arte está saindo aqui do Cariri, entendeu? Você está divulgando também o Cariri, entendeu? Isso é que é o interessante. Agora, desde o primeiro contato contigo, Romário, eu notei que você tem assim um gosto meio exagerado por jogos, né? Me parece que você é pior do que meus netos no videogame, né? Quer dizer, quando não está na faculdade nem no trabalho, deve estar no videogame, né? Com certeza. Ou fazendo bonecos, os né? bonecos, fazendo os modelos, porque é algo que inspira também, digamos assim. Tem, para mim, a pessoa que cresceu com videogame, não é? Cresci com a empresa. Se você vê mais os meus modelos, são da Nintendo, que já é uma empresa mais, digamos, focada para o público infantil. A gente até brincava conversando anteriormente que é para um público infantil, só que é o meu maior gosto, entendeu? Por exemplo, eu tenho divulgações em redes sociais, eu tenho grupos em redes sociais para falar sobre isso, onde eu participo, por exemplo, de uma página no Facebook, a Nintendista, para você ver, são fãs da Nintendo. Daí você já puxa, o pessoal que gosta da Nintendo já vai gostar da arte, porque é uma arte voltada também, não é principalmente voltada, mas sim, tem uma preferência pela Nintendo porque é meu gosto pessoal também. E entre os personagens, seria o Homem-Aranha o seu predileto? O Homem-Aranha é mais o meu super-herói preferido, é o super-herói que eu sempre gostei, desde pequeno. Minhas irmãs brincavam comigo em casa pelo fato de eu gostar muito. É coisa que acontece no dia a dia. Agora, questão de personagens em geral, não seria meu personagem favorito. Até porque hoje eu não tenho ele. Eu já fiz sim para encomendas, mas para minha coleção pessoal eu ainda não tenho. Agora me diga uma coisa, Romário. Se alguém dissesse, Romário, eu quero que você faça um monumento do Padre Cícero, igualzinho aquele lá do Horto,
assim com 1,5 m de altura, ou 1,60 m, que seria a altura do Padre Cícero, né? O Padre Cícero é em torno de 1,60 m. E aí, como você praticaria, qual seria o roteiro para você construir essa peça? Pronto, é possível sim, até porque já me fizeram essa proposta, eu estou com a Já? proposta em ar também, onde é o seguinte, o processo, como eu te falei, ele é bem longo. Ele começa no computador, onde eu vou fazer a modelagem 3D dele no computador. Quer dizer, tem que ser uma câmera especial para começar essa história. Isso. Já para a questão do Padre Cícero, não, porque a gente já faria uma modelagem estilo assim, animação, ou até mesmo algo assim, como se fosse um desenho. A mesma pintura que o pessoal faz, os artistas fazem com pintura, eu faria no computador. Porque a diferença entre fazer uma obra do Padre Cícero e fazer a pessoa do Padre Cícero é justamente essa. Você vai estar fazendo uma pintura ou você vai estar fazendo uma pessoa. Uma pessoa, sim, já seria mais complicado. Mas para fazer o Padre Cícero, por exemplo, já seria mais comum, porque é só fazer o modelamento 3D. Eu falo só, mas não é tão fácil. Não é tão fácil assim. Mas a questão, você faz a modelagem 3D, coloca as cores no computador, para aí sim, depois que está tudo pronto no computador, o modelo pronto, aí que você tem o trabalho de imprimir, de estar recortando, dobrando, colando, que aí já é um processo bem longo. Muita paciência. Demais. Muita paciência. Mas chega lá, acaba chegando lá. Chega sim, demora um pouco, sim, depende da disposição que você tem para fazer, mas dá para fazer. E agora com essa iniciativa de fazer jornalismo, que é um belo curso, eu lembro de um tempo em que nós ingressamos nas comunicações aqui na cidade e nós não tínhamos sequer profissional formado na área. Hoje nós temos vários. Né? Exatamente porque as faculdades foram produzindo esses profissionais e hoje nós já temos um curso de jornalismo em Juazeiro, então isso facilita muito, nós vamos ter muitos profissionais no futuro formados em comunicação. E você, naturalmente, já vai ser um jornalista, você já está planejando mais ou menos o que você quer fazer no futuro? Planejando a gente até planeja, porém a gente sempre tem que ter um estudo aprofundado sobre o que você está pensando, para ver se é o que realmente você quer. Essa coisa de mercado hoje varia muito, né? Oscila muito. Pois é, e nem tanto por mercado, até porque o jornalismo, infelizmente, não é uma área muito bem mercadológica, digamos assim, se eu puder usar essa palavra. Pode. Mas, digamos assim, é mais pela área que você gosta. Até porque jornalismo, se você não gosta do jornalismo, você não consegue fazer. Certo. Não é como, por exemplo, algumas outras que você aprende a gostar. Você realmente tem que ter um gosto, porque é uma área específica. E digamos assim, como eu também tenho minha arte, eu gostaria de divulgar a minha arte também no meu trabalho de jornalista. Eu tenho sim sonhos futuros de trabalhar tanto na rádio, que eu também trabalho já, como no impresso, em algumas revistas da área de jogos no Brasil. Certo. A gente sempre sonha assim, a gente corre atrás para tentar conseguir. O que você faz na Rádio Padre Cícero, FM Padre Cícero? Pronto, na FM Padre Cícero eu apresento um programa semanal, todos os sábados às 8 da noite, onde é um programa mais variado, digamos assim, fugindo da temática da Rádio Padre Cícero, mas sem fugir totalmente, digamos assim. Porque hoje em dia na Rádio Padre Cícero a gente vê mais uma programação religiosa, com missas. Tem um padrão, né? Isso, é um padrão. Porém, quando eu e o meu parceiro, que eu faço o programa junto com um parceiro meu, o Joermison Rodrigues, a gente fez o curso de jornalismo junto, a gente cresceu junto praticamente, fazendo isso em escola, a gente sempre fazia esses trabalhos na escola. E a gente fez o curso de radialista e pensou, por que a gente não apresenta uma proposta para, não diria mudar, mas envolver outro público na Rádio Padre Cícero. Aí sim, a gente criou uma proposta voltada para jovens, onde a música que tem na Rádio Padre Cícero é uma música católica, porém a gente remixou as músicas, colocou em um ritmo mais eletrônico, mais jovem. Um trabalho interessante, né? Para que os jovens também pudessem estar entrando na Rádio Padre Cícero e viesse a descobrir os outros programas, porque muita gente tem preconceito. Infelizmente, muita gente tem preconceito hoje em dia, fala, não, Rádio Padre Cícero é só voltado para uma programação religiosa, que é o seu foco principal. Porém, a gente está querendo trazer esse público que tem um pouco de preconceito, para ele estar conhecendo realmente a rádio, para ver que a rádio é importante também
para a nossa sociedade aqui do Cariri e do Brasil. Assim como o nosso professor João Hilário também deu uma guinada na emissora apresentando um programa sensacional de debates e informações preciosas, que hoje é um dos mais ouvidos da cidade, né? Tem um conceito muito elevado o professor João Hilário. Né? Com certeza, tudo contribui. Sempre, uma coisa boa que eu descobri na Rádio Padre Cícero é porque eles estão sempre apostos a receber ideias. Certo. E encaixar a ideia da melhor forma possível, tanto para a gente que está fazendo, quanto para o público, para eles. É uma coisa muito boa que a Rádio Padre Cícero oferece para a gente. Pois é, Romário, nós vamos dar uma paradinha por aqui, vamos fazer o nosso intervalo e na volta vamos continuar conversando com o Romário, inclusive mostrando algumas obras da sua produção, onde ele vai detalhar, naturalmente, alguns aspectos mais interessantes, inclusive daquelas peças miniaturas, pequenininhas, que a gente fica encabulado, sem saber como é possível montar tudo isso. A gente volta já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. A Ótica Santa Isabel há 50 anos se orgulha em fazer parte da história do Cariri. Terra de gente feliz e guerreira que luta para chegar onde quer. Aqui construímos amizades a cada dia e aprendemos a valorizar o que é nosso, o que é da nossa terra. Ao povo carirense, nós só temos que dedicar todo o nosso olhar, com muito carinho, atenção e cuidado. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores, clientes e amigos. Ótica Santa Isabel, há meio século, enxergando o que há de melhor no Cariri. Você e sua família merece morar num lugar com tranquilidade, segurança e qualidade de vida. Loteamento Jardim Buriti, o primeiro bairro planejado e pronto para você morar. Lotes a partir de 200 metros quadrados, prontos para você construir. São 2.224 lotes com 5 quilômetros de extensão e com uma vista de uma chapada muito linda. Loteamento Jardim Buriti, a mais completa infraestrutura de Juazeiro do Norte. Loteamento Jardim Buriti, Rua Luciano Torres de Melo, Distrito Industrial. E atenção, os nossos corretores estão de plantão de domingo a domingo no local. Central de Vendas, Rua Catulo da Paixão Cearense 135, por trás do ginásio poliesportivo e em frente ao Hospital Regional do Cariri. 3571-4375, 3571-2404. Mais de 100 mil fiéis estarão presentes. Segundo Evangelizar é Preciso Cariri, com o Padre Reginaldo Manzotti. Dia 23 de agosto, a partir das 15 horas, no pátio da Basílica de Nossa Senhora das Dores. Querido povo de Deus, estarei dia 23 de agosto em Juazeiro do Norte. Evangelizar é Preciso Cariri. Espero por você. Faça esse evento acontecer. Adquira a sua rifa e o seu kit com a camiseta e o lenço. Nós contamos com você. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. TV Verde Vale Canal 13.
Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, hoje com a presença do nosso Romário Zudomou, esse artista que quer bater um recorde nacional, confeccionando 150 bonecos. Ele já sabe que o recorde nacional no momento é de 130 e quem sabe ele não venha apresentar essa coleção aqui no nosso Tribuna Livre. Ô Romário, já chegam alguns telefonemas dos nossos telespectadores. O Érico Alexandre, por exemplo, do Tiradentes, parabeniza o programa e também o belíssimo trabalho que o Romário faz com papel. Obrigado. O Tiago, do Novo Juazeiro, disse o seguinte: fui à exposição de artes de papel no shopping e não estava acreditando que aqueles personagens eram todos de papel. Fiquei impressionado. São muito perfeitos. Obrigado, Tiago. O Enzo Dias, do Tiradentes: Romário, você fez curso para chegar às artes que você faz hoje? Qual o tipo de papel que você mais usa? Pronto, a questão do papel, todo mundo me pergunta isso. Obviamente que ele é um papel mais resistente, porque se fosse feito com papel A4 comum, ele não resistiria muito ao tempo. Ou seja, o papel comum que a gente conhece é o A4. O que eu utilizo é o A6. Muita gente não conhece muito. O A4 é o que a gente usa na impressora, para copiar documentos e tudo mais, né? É o papel mais comum que a gente usa. E no caso o A6 que eu uso é a mesma coisa, o mesmo tamanho, é a mesma textura. Só que um pouquinho mais grosso. A diferença é que ele é um pouquinho mais grosso, pelo fato de ser o A6. Então está aí a resposta para o Enzo, quem sabe... Aí, a questão do curso que ele falou também, né? Sim. Então, como eu disse, eu não fiz curso. O que eu fiz foi o seguinte: eu vi alguém que fazia, que no caso era o Ariel, que fazia aqui na região, e eu fui ver com ele como era que eu conseguiria fazer. Aí sim, ele foi me passando o básico, foi um mini curso, digamos, que eu fiz. Daí sim, depois que ele parou, eu continuei me aprofundando, fazendo as minhas pesquisas, vendo na internet, vendo o pessoal de fora, até do Brasil que faz, eu tenho contato com algumas pessoas de fora que fazem também, para poder ir aprimorando minha Romário, técnica. e se o Enzo Dias quiser um contato com você, para quem sabe se iniciar também nessa área, seria através de quê? De um telefone, do Facebook, do WhatsApp, como é que seria? O mais indicado que a gente fala hoje é a questão do Facebook, até porque rede social engloba muita coisa. No Facebook, o pessoal pode me encontrar na Zudomon, que é o apelido, Papercraft, que é o nome da área. Eu tenho minha página no Facebook, onde hoje tem mais ou menos 5.000 pessoas que seguem a página, onde lá eu posto as dúvidas, tiro a dúvida do pessoal, eu vou postando passo a passo de algo que eu faço, qualquer novidade eu estou postando lá, e também alguns vídeos. Eu faço alguns vídeos explicando como eu faço. Ah, legal. Passo a passo, vamos dizer, né? Isso. Agora, Romário, vá para a mesinha ali de exposição das suas obras, que o Miguel vai dar um close lá e você vai, inclusive, mostrar alguns trabalhos e detalhar para os nossos telespectadores, né? Você já me disse que esse personagem, Mário, que eu acho que deve ser o campeoníssimo mundial de jogos, não é? Da Nintendo, né? Da Nintendo. Da Nintendo, né? O Mário é sensacional. O Mário, já perdemos a conta de quantos jogos tem com o Mário. Vamos olha, tá aí o close. Olha só, vou colocar um pouquinho aqui. Levante essa peça aí que ele pode detalhar ainda mais. Aí, o Miguel pode focar isso. Pronto. Dá um close aí no nosso Mário. Ele hoje é um dos meus principais, até pelo fato do pessoal conhecer mais realmente, ele é um dos meus principais, a gente foca mais nele. Até porque, como você disse, ele é um exclusivo da Nintendo hoje, é o carro-chefe da Nintendo, digamos assim. Realmente, são mais de 25, eu estava contando lá fora, são mais de 25 jogos hoje, só do Mario. Só do Mario. Agora, me diga uma coisa, continue com a peça aí. Essa peça aí, quando eu vi, imaginei que ela pesasse uns 500 a 600 gramas. Eu acho que não passa de 100. Não passa, até porque algumas encomendas que eu faço, que eu envio para fora também, até quando eu vou no correio, eles brincam também, porque eles falam, não, vai mandar um pacote desse tamanho, vai exceder peso. Aí quando elas pegam, não, mas é só isso. É só a caixa mesmo? Tipo, é só o papel. Se você ver, não tem base dentro, não tem papelão dentro, é só o papel.
Por isso que ele é leve. O irmão do Mário é tão conhecido quanto ele ou é menos conhecido? O irmão do Mário, o Luigi, ele é menos conhecido, só que hoje em dia, isso já 2013, 2014, ele está sendo muito focado. Vou colocar ele aqui para certo. Também. Ele está sendo muito mais focado porque ano passado ele fez aniversário, foi o ano do Luigi, foi considerado o ano do Luigi, foi o ano em que o Mário foi deixado um pouquinho mais de canto para focar mais no irmão dele também. Aí sim, ele está sendo mais focado. Isso é questão de marketing. Você tem cadeira de marketing na faculdade, não tem? Tem, sim. Pois é, isso é questão de marketing, né? Pois é. De repente tem que dar essa outra peça lá, aquela azul, aquele personagem de lá, da esquerda. Esse aqui ganhou? Esse aí. Pronto. Quem é esse aí? Esse aqui é o Vegeta, ele é do Dragon Ball Z. Ele também é um dos mais conhecidos porque acredito que todo mundo cresceu assistindo Dragon Ball Z, na televisão, ou em DVD. Sempre, não há quem você pergunte que diga, não, nunca assisti. Entendeu? Por isso que a gente foca muito nele também. Entendeu? E ele é bem detalhado. Ô Romário, esse tamanho aí já é considerado uma miniatura, né? Já é miniatura. E aí o trabalho, quanto menor a peça, mais trabalhosa, não é? Pois é, ao contrário do que muitos pensam, que muita gente pensa assim, não, quando é maior, dá mais trabalho. Mas não, quando é maior, ele dá um trabalho em questão de tempo. Mas em questão de dificuldade, questão de detalhes, esses pequenos têm muitos mais detalhes, questão de dedo, cabelo, realmente dá um trabalho bem maior. Se bem que esse cabelo dele aí é horrível, né? Isso não é cabelo. Pois é, quem assistiu sabe que quanto maior o cabelo, maior a força, digamos maior a assim. força, né? Interessante, não colocaram ainda nessa sua coleção o He-Man, né? O He-Man anda afastado, né? Por quê? Porque não é da Nintendo? Não, eu diria que é porque assim, a minha coleção pessoal que eu tenho hoje, ela é voltada para meus gostos próprios, digamos assim. Certo. Eu faço assim alguns por fora, porque o pessoal gosta, vai chamar a atenção. Porém, por exemplo, o Luigi, um exemplo. O Luigi, eu gosto muito. Eu gosto mais dele, que é um personagem secundário, do que do próprio Mario. O próprio Mario. Eu tenho, só de Luigi, eu acho que eu tenho uns 5 em casa, diferentes, modelos diferentes de Luigi. Entendeu? E eu procuro fazer as peças que mais me chamam a atenção. E o He-Man, como você citou exemplo, ele é sim bem conhecido, só que eu nunca tive a vontade, digamos assim, de chegar e dizer, não, eu vou fazer ele. Até porque são milhares. No meu computador, por exemplo, para fazer, eu tenho mais de 500. Só que para você fazer os 500 é muito tempo e muita paciência. E o Chaves? Ainda não entrou na sua coleção, não? O Chaves é uma ideia. Eu estou para fazer atualmente o Chapolin, porque eu gosto mais do Chapolin. Certo. Eu estou com ideia de fazer ele também. Eu estou para fazer. Agora, como eu disse, é muita coisa. É faculdade, é trabalho, que muitas vezes acaba não dando tempo de você fazer todos os que você gosta, digamos assim. Ô Romário, em conversa com os seus professores lá na faculdade, aqui na UFCA, eles sabem que você faz isso. Todos eles já sabem que você tem esse hobby, né? Porque por enquanto ainda é um hobby. Sabem sim. Alguns que a gente tem mais contato, porque sempre tem um professor que a gente fala Eu queria mais. saber se algum já demonstrou um certo interesse em enveredar também por esse caminho. Assim, para fazer, é o que mais gente fala, o que muita gente fala. Não, eu admiro sua arte, mas eu não teria paciência. Essa é a frase que muita gente fala. Sim. Mas, levando para o lado da faculdade, professores sim falam, até se eu puder citar o Alexandre Nunes, que é um grande amigo meu também, tanto como professor, como na questão das artes também, ele que admira muito. Eu falo assim, mas é porque ele fala também. Ele, infelizmente, não pôde estar presente na exposição, porque ele estava em Fortaleza, questão de negócios, mas sempre tem, os professores sempre falam, os colegas de classe sempre falam, porque não que eu diga assim, não, eu faço para me promover, mas é uma consequência, eu faço porque eu gosto e o pessoal acha legal, acaba acontecendo isso. Você já está estudando alguma coisa na área de computação gráfica? Não, questão de computação, o que eu aprendi com cursos é o básico. Aquele curso básico que a gente faz para ter no currículo, para poder ingressar na área de trabalho. Certo. Agora, nessa questão de fazer as artes, assim, até porque hoje em dia eu até admito, sou meio fraco na questão de fazer os modelos, porque a maioria a gente pega de artistas de fora do Brasil, isso eu falo. Eu conheço pessoas no Chile, em Cuba, que eles sim, eles fazem,
e acabam tendo contato com a gente. Aí, assim, na modelagem eu ainda sou um pouco fraco, um pouco leigo, diria Você assim. reconhece que ainda está engatinhando, vamos dizer. Em fase de aprendizagem, até porque como não é minha área, nem no trabalho e nem na faculdade, não é minha área informática. A propósito do trabalho, qual é o seu trabalho? Pronto, eu trabalho numa rede de telemarketing, onde não tem nada a ver nem com a faculdade e nem com a arte, porém é uma coisa que eu estou sabendo conciliar. Como envolve comunicação, você tem que saber se comunicar com as pessoas, é a questão da voz. Eu gosto de mexer com essa questão da voz, comunicação, rádio, telemarketing, tudo isso que envolva voz, o público, eu diria, abrangeria mais, tudo que envolve o público, eu gosto de lidar. Telemarketing, nessa área, me parece que quem mais se destaca no momento são os indianos, né? O que tem de indiano hoje trabalhando para o mercado americano é uma festa, né? Fazendo cobranças lá dos americanos, é um negócio. E você faz o quê? Vendas ou cobranças? A minha parte já são vendas, até porque o que muita gente comenta quando eu falo que eu trabalho com isso, que fala que é muito estressante, e realmente é. Eu que já trabalhei com outras coisas, já trabalhei com diversas coisas diferentes. E eu vejo que o meu trabalho que eu tenho hoje é um dos mais estressantes. Até eu concilio a arte com o trabalho. Por quê? Porque a arte é uma forma de fugir do estresse do trabalho. Isso. Eu uso a minha paciência para relaxar. Descontrair, relaxar. Isso, exatamente. Né? Porque se eu já tenho um grande estresse no meu trabalho com vendas, imagina o pessoal que está recebendo as ligações e recebe muita reclamação. Por isso que muita gente hoje em dia até não respeita o trabalho do telemarketing, mas a pessoa tem que pensar também que tem uma pessoa do outro lado da linha. Não é um robô que vai aceitar tudo que você fala bem, porque a gente aceita, porque a gente tem que ter uma educação. Mas a gente vai se sentir bem com o que a gente ouve. Eu confesso que o telemarketing eu tolero. Agora, o que eu não tolero é quando eu ligo para um 0800 e o cara dá uma série de opções. Para isso, disque 1, para isso, digite 2, para isso, 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando você digita o número que você quer, ele começa tudo de novo. Agora, se você quiser isso, digite 1, se quiser isso, digite 2. Aí é uma coisa sem fim, parece aquele livro, né? A história, a gente a história sem disso. fim. Né? Por isso que existe o vendedor de telemarketing, ou o atendente de telemarketing. Justamente para fugir disso. Entre você falar com um robô, digamos assim, uma máquina, e você falar com uma pessoa que está te ouvindo, é bem mais vantajoso você falar com quem está te ouvindo. Dá para dialogar, não só ir apertando, vai apertando 1, aperta 2. Por isso que é um trabalho interessante e precisa ser mais respeitado na área nacional. Agora, o seu horário de trabalho, você já me falou que vai de 8 às 2, não é isso? Isso. 8 às 2. Então, eu imagino que o seu horário de trabalho artístico, né, comece lá pelas 4, 5 horas da tarde. Porque ainda tem a questão da escola, né? Atualmente está bem limitado. Assim, antigamente eu fazia mais, eu tinha um maior tempo. A faculdade é à noite? A faculdade é pela noite. É à noite. Aí, digamos assim, eu também tenho os assuntos da faculdade para resolver, trabalhos. E muitas vezes você tem que resolver alguma coisa do trabalho de manhã também, pela tarde. Muitas vezes não sobra tempo. Mas a gente sempre arruma um tempinho livre, que não está fazendo nada, já tem feito o trabalho da faculdade, entendeu? Sempre não esquecer das outras áreas, nem do trabalho principal e nem da faculdade, mas sempre arranjar um tempo, também para estar com o seu lazer pessoal também, porque nem tudo é trabalho, na verdade, tem que ter o seu lazer pessoal, mas dá para conciliar. O foco é você saber organizar o tempo. E na família, são muitos irmãos na sua casa? São muitos irmãos. Na minha casa, não. Atualmente, na minha casa, eu moro com a minha mãe, sozinha. Só que eu tenho irmãos, sim, que moram em São Paulo. Tenho 2 irmãs que moram em São Paulo também, que também acompanham minha arte. Digamos, o que eu faço aqui, elas divulgam lá também, elas falam, olha, o meu irmão que faz. Legal, né? É interessante. Manda na hora, né? Que já fica também, mas expande as áreas. Como eu disse no começo, eu estou fazendo para divulgar o Cariri até, mostrar que a arte está saindo daqui, até mesmo para o pessoal de São Paulo, por exemplo. O pessoal de São Paulo vê que aqui não tem só literatura de cordel, como você falou, arte no barro, mas que também tem artes diferentes, que o pessoal faz lá, mas que também tem gente aqui fazendo. Eles já vieram muito aqui, a Rede Globo, por exemplo, já veio com alguns programas aqui para Juazeiro, exatamente para detalhar o nosso artesanato, né?
mostrando aquele pessoal que produz aqueles aviõezinhos de lata, né? De lata, que é um negócio bem interessante. E o pessoal do barro, da cerâmica, eles também já fizeram muita coisa. Eles sempre divulgam muito. E eu acredito que esse seu trabalho é um trabalho novo aqui na região. No Brasil, você acha que tem uns 10 anos, né? A nível de Brasil, Isso, né? mais ou menos isso, não tem um número certo. O que é muito pouco tempo, né? E na região, eu acho que muito menos. Aqui no Cariri, eu acho que uns 2, 3 anos, né? Eu, particularmente, eu faço, como hobby, assim, esses modelos grandes, eu faço há uns 4 anos e meio, mais ou menos. Certo. Ou seja, a arte chegou aqui, isso eu falo assim, pela pessoa que fazia, pelo Ariel que fazia, que foi meu instrutor, ele fazia uns 5 anos atrás. E eu comecei há uns 4 anos e meio. Ou seja, houve esse pouco tempo de intermédio entre um e outro. Mas acredito que mais do que 5, 6 anos, acredito que não tem, não. Mas é complicado, a gente olhando as peças, focando assim, e imaginar que você pretende um dia colocar numa bancada 150 peças dessa, meu amigo, é muita paciência. Viu? O Miguel fica ali olhando e balançando a cabeça. O que é que ele está pensando? Eu acho que ele está dizendo, eu jamais faria isso. É o que muita gente pensa, mas é o que eu sempre falo. Se a pessoa tiver paciência, ele faz. Porque tempo, digamos, eu não tenho tempo hoje em dia. Eu trabalho, eu faço faculdade, eu tenho minhas coisas pessoais para resolver, mas se eu gosto do que eu faço, eu vou arrumar um tempo. Nem que seja um final de semana, uma horinha de noite, além da faculdade. Então a gente sempre arruma um tempo para estar fazendo o que gosta. Mas, Romário, como nós dissemos na abertura do programa, o que acontece é o seguinte, isso é uma mudança radical. Porque o que nós conhecíamos aqui, em termos de artes, principalmente arte popular, era trabalho com barro, com cerâmica, com palha, né, os mais diversos tipos, né, de montagens e de esculturas, né? Aí o tempo vai avançando, vem o computador, a internet, e hoje você tem acesso a todos os tipos de arte. Quer dizer, a pintura, já houve um tempo em que nós tínhamos vários cursos aqui de pintura na cidade, no SESC principalmente, tinha um curso de pinturas, né? Hoje você vê poucas pessoas se dedicando à pintura, porque são tantas as opções, são tantas coisas para se fazer no computador, né? Que as pessoas ficam indecisas do que fazer. E criar gosto e se definir por um trabalho como o seu, convenhamos, é muito difícil. Pois é, Adalberto Lima. Só para frisar essa questão da arte, porque aqui no Cariri, como existem muitos artistas, é importante também, eu vejo pela minha parte, é importante você ter contato com artistas de outras áreas, por exemplo. Como eu conheço também artistas que mexem com barro, no caso tem já foi professora minha, já peguei essa técnica, só que eu não segui, no caso da Mazé Salles também. Conheço a Mazé Salles. Pronto, fazia arte com barro, já peguei com ela. O Anderson Cavalcante, que é um excelente pintor hoje em dia, ele aqui no Cariri está sendo muito visto, tá? Visto, eu digo, em questão nacional. Ele que faz pinturas de famosos, os famosos que vão para Expocrato, ou peças daqui, eles mesmos recebem as artes, reconhecem nacionalmente, postam nas suas redes sociais. Isso é legal. Isso é importante você ter contato com essas pessoas para dividir a arte, porque a arte é uma coisa geral. Não é porque eu faço um tipo que não vai ter contato. Exatamente. O Adalberto Lima pergunta, Romário, o que seus familiares acham desse seu hobby? E tem algum retorno financeiro? Olha, o pessoal só pensa no tutu. Assim, a questão da família, como eu disse, como eu sou sozinho com a minha mãe em casa, não há muito um problema, até porque tem mais espaço. A minha mãe também, ela costuma admirar também. Quando vai algum amigo, ela sempre fala, olha o que meu filho faz, que interessante. Que eu acredito que seja um orgulho, eu espero que sim. E questão da família, como falou, minhas irmãs divulgam em São Paulo, elas estão sempre divulgando também. E a questão financeira... Já teve um retornozinho. Já teve, está começando a ter. Até porque quando começa a ser divulgado, ele tem mais um retorno. Quando eu comecei, eu não fazia. Eu, sinceramente, eu não tinha ideia de fazer para vender. Não entrava na minha cabeça de que eu faria algo para vender para outras pessoas. Para comercializar. Porém, eu vi que não é a ideia de que se eu comercializar, vai perder a arte. Não é isso.
Eu tive uma visão de que se tem gente que quer adquirir, é porque a arte está sendo reconhecida. Ou seja, hoje eu estou fazendo encomendas, principalmente pelo Facebook. O pessoal pede muito telefone, tem telefone. Porém, a mídia principal que a gente foca, no caso, é o Facebook. Por quê? Porque lida com imagem. Como é uma coisa que você tem que ver para saber como é que vai ficar, se quer mudar alguma coisa. Então, o Facebook hoje, a hora que a gente estava conversando, a rede social é uma coisa que está se sobressaindo sobre tudo, sobre telefone, sem dúvida, sobre tudo. Agora, a Alice, lá do bairro Salesiano, está levantando agora uma questão de gênero. É muito difícil a gente fazer um programa aqui de debate para as mulheres não aparecerem querendo defender, né, puxar a brasa para a sua sardinha. E a Alice diz: Romário, você deveria fazer personagens femininos também. Parabéns pelo belíssimo trabalho, são perfeitos. Obrigado pelo elogio. E assim, na verdade eu tenho personagens femininos, só que infelizmente por conta do transporte, por conta do tempo, até tempo climático que a gente fala, até houve um pequeno contratempo. Mas eu tenho também, eu tenho o Ariel feito, a Pequena Sereia, eu tenho, e até porque hoje em dia, por exemplo, eu tenho 2 modelos grandes que eu falo tamanho real, um 1,50 m e outro 1,70 m. Meu próximo personagem tamanho real vai ser uma personagem feminina, onde é de um jogo muito conhecido hoje em dia, assim, muito conhecido para quem joga online, no caso League of Legends, não sei se muita gente conhece. Os garotões aí de 8 a 12 anos estão nessa faixa. Os jovens vão saber do que eu estou falando. Uma personagem feminina que é muito jogada, eu estou fazendo ela, estou no meio do processo, já comecei, já fiz o busto, mas estou fazendo, vai ser a maior que eu já fiz até agora. 1,80 m vai ficar. 1,80 m. Você tem ideia de quanto papel, o custo, né? O custo de uma peça dessa de 1,80 m, com pintura, com papel, você tem uma ideia de quanto vai gastar para fazer um modelo desse? Eu tenho uma média, até porque a gente nunca sabe, tem modelo que gasta mais, depende muito. Se o modelo for mais colorido, ele vai gastar mais tinta, daí você vai ter que gastar mais com impressão, com cartucho. Gasto em R$100? Muito mais. Muito mais? Tem gente que pensa assim, por exemplo, quando fala qual é o valor desse, por exemplo, um grande, 1,50 m que estava no shopping. A gente fala um valor. Aí muita gente fala, não, mas tudo isso. Aí quando eu falo, não, mas tudo isso, só que houve o material necessário. Além do material ser grande, ainda teve o trabalho que foi maior ainda. Entendeu? Aí a pessoa fala, não, realmente, agora sim eu entendi por que é um preço X, entendeu? Existe essa variação, mas é gasto bastante. Romário, eu fico agradecido pela sua presença aqui no Tribuna Livre e espero que o seu retorno talvez já seja até formado como jornalista aqui na nossa UFC e também já batendo o recorde nacional com mais de 130 bonecos. O seu projeto é para 150 e eu espero que você consiga, enfim, tornar compatíveis todas essas atividades, o seu trabalho, a faculdade e o seu hobby principal, que é fazer esses lindos bonecos. Muito obrigado por ter vindo. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de até estar divulgando minha arte, estar conversando um pouco mais, que é sempre importante você conhecer a pessoa por trás da obra, a obra por si só. É importante você conhecer e, com certeza, espero voltar, espero que bata o recorde logo. Até porque eu falo recorde brasileiro, porque eu sei. Só que questão mundial ainda não existe. Sabe? Não existe registrado no livro dos recordes, no Guinness, não existe um registro. Maior número de modelos feitos. Porém, logicamente, a gente tem que ir aos poucos. Primeiro brasileiro, para poder ter os contatos. Os chineses devem trabalhar com 4 dígitos. Pois é, agora não existe registrado. Se eu bater a marca, com certeza eu posso até tentar, digamos assim. Isso. Mas isso mais pra frente, vamos um passo de cada vez. Foi um prazer enorme, meu caro Romário, e a você, meu caro telespectador, fica também o nosso agradecimento pela atenção dispensada. Na quarta-feira estaremos de volta com mais um tema em debate aqui no Tribuna Livre. Um abraço, boa noite.